pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar com os fatores de participação. Os fatores de participação, obtidos a partir da matriz de espaço de estados, eles permitem avaliar para um determinado alto valor quais são as variáveis mais associadas, né? Então, dando um exemplo para vocês, né? Um alto valor ele é instável, por exemplo, lá na análise de estabilidade há pequenas perturbações, né? Então, quais são as variáveis associadas a essa instabilidade? Será o ângulo? Será a velocidade? Será a tensão interna? Será o AFD? Tensão de campo? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, ministrado por mim, professor Wesley Pérez, do Departamento de Engenharia Elétrica da Federal de São João del Rei. Tá certo? Vamos lá, então. Então, a gente tem a análise dos autovalores e autovetores, isso é chamado, né, de análise modal. Então, a gente está trabalhando com um sistema linearizado nesta forma. A ΔX mais B ΔU, bem conhecido. Lembrando aqui que o modelo é linearizado. É um sistema com equações não lineares que foi linearizado em um determinado ponto de operação. Então, ele tem uma certa validade ao redor daquele ponto, tá? Bom, então considere esse modelo que possui N variáveis de estado. A partir da solução dessa equação aqui, a φ igual a lambda φ, onde φ é um vetor coluna, determinado autovetor, tá? Então, para cada autovalor, lambda, você tem um autovetor φ, tá? E você tem que a solução de A menos lambda I, onde I é uma variável, é uma matriz de identidade N por N, você vai ter aqui um sistema linear, onde você tem A menos lambda I vezes φ igual a zero. Então, o φ não pode ser zero. Então, é esse termo aqui, né, o determinante de A menos lambda I tem que ser zero. Tá? É a partir dessa equação que você calcula os autovalores e os autovetores à direita. Tá? Por que à direita? Né? Porque ele está sendo multiplicado à direita de A. Tá? Então, guarda bem essa informação. φ, ele é uma matriz, né, cujas colunas são os autovetores associados a cada autovalor à direita, ok? Então, a gente tem N autovalores do sistema, tá? E é interessante, é importante a gente frisar que para sistemas de grande porte, cuja matriz A é de ordem elevada, a gente utiliza métodos numéricos para cálculo de autovalores, tá? Tá certo? O conjunto de autovalores, ele é incluído num conjunto determinado de espectro. Então, uma matriz A N por N tem N autovalores. Então, o espectro da matriz A possui N autovalores que podem ser real ou complexo. Quando são complexos, a gente tem pares, né? Complexos conjugados, haja vista que a matriz é de natureza real. Ok? Bem, a matriz de autovalores à direita, tá? É aqui representada, ok? Se a gente tem N autovalores, a gente tem N colunas e N linhas nessa matriz. Cada coluna, né, está associada a um autovalor. Então, essa daqui é a matriz de autovalores à direita. Então, a gente tem a primeira coluna é o autovalor 1, a segunda coluna associada ao autovalor 2, a coluna I é associada ao autovalor I, e a última coluna, a coluna N, está associada ao autovalor N. Ok? Bem, é possível também definir a matriz de autovetores à esquerda. Por que à esquerda? Porque aqui ó, ela se apresenta à esquerda da matriz A. A relação entre essas matrizes, φ, aqui, né, Psi, na verdade, que é a matriz de autovalores à esquerda, ela é inversa da direita. Tá? Tem aqui a definição, né, de adjunta de φ sobre, né, o determinante, mas assim, por hoje, né, utilizando aí pacotes computacionais, tu calcula essa matriz aí com um comando, né, não precisa nem preocupar com isso, né. Mas é interessante observar aqui, a matriz de autovetores à esquerda é o inverso da matriz à direita, significa que se você multiplicar uma por uma, você tem a identidade, tá. Bom, no caso da matriz Psi de autovetores à esquerda, ok, cada linha está associada a um autovalor, então você tem a primeira linha associada ao lambda 1, a segunda linha associada ao lambda 2, a iésima, né, a linha I, associada a lambda I, e a nésima associada ao lambda N, né, a última linha, ok?
Bom, as análises dessas matrizes, φ e ψ, são importantes para nós, tá? E uma das importâncias é construir aquilo que a gente chama de matriz de fator de participação, tá? É uma ferramenta, tá, que permite identificar quais variáveis possuem uma participação significante em um determinado modo. Então, se você tem um modo de oscilação que está instável, o que é um modo de oscilação? É um alto valor, é a mesma coisa, modo de oscilação, alto valor, tá? A gente tem lá aquele alto valor, tá? E aí a gente calcula os fatores de participação para saber quais as variáveis mais associadas, né? Então, se eu pego um alto valor e eu estou verificando que a participação do EQ' e do EFD, né, é mais significativa, então eu tenho alto valores associados à excitação, a gente chama de alto valores de excitação. Em contrapartida, se a gente tem que para um determinado alto valor crítico, as variáveis mais participativas são delta e ômega, então a gente tem um alto valor eletromecânico. Então, isso daí, claro que a gente vai apresentar um exemplo numérico, mas é só para mostrar para você que, com base no fator de participação, eu consigo pegar qual a variável que está mais associada a um determinado modo, alto valor, tá certo? Né? Então, lá, se um determinado modo, as variáveis mais significativas forem os desvios de velocidade e o desvio angular, isso é um modo eletromecânico, né? A definição, né, de fator de participação da variável K no modo I é bem tranquila. É uma matriz, uma multiplicaçãozinha aqui, ó. O PKI, ou seja, o fator de participação da variável K no modo I, é o elemento KI da matriz φ, que multiplica o elemento IK da matriz ψ. Então, vamos olhar aqui. Considere um sistema de ordem 3x3, onde eu tenho aqui o A, né, com três linhas e 3 colunas. Então, se são 3 variáveis de estado, eu tenho um espectro 3, ok? Bem, então, quais são essas matrizes de autovetores à direita e à esquerda, né? Eu coloquei aqui em colorido, justamente para a gente poder verificar o seguinte, ó. Em vermelho está associado o primeiro alto valor, em azul o segundo e em rosa o terceiro. Isso tanto para matriz de autovetores à direita quanto para matriz de autovetores à esquerda, tá certo? Então, ó, cada coluna de φ está associada a um alto valor à direita. Cada coluna de ψ está associada a um alto valor à esquerda. E os fatores de participação? Super tranquilo, né? Basta você fazer a multiplicação, ó, os elementos, né? Ó, o φ11 vezes o ψ11 entra aqui na primeira coluna. Você segue justamente as colunas do fator à direita, né? Do autovetor à direita. Então, ó, você multiplica o φ21 vezes o ψ12 e depois o φ31 e o ψ13. Então, a gente preencheu a primeira coluna. Quando você for preencher a segunda coluna, você olha para a segunda coluna do autovetor da matriz de autovetor à direita. Então, a segunda coluna de ψ. Coloca tudo aqui, ó. Os primeiros elementos. Aí sai multiplicando ponto a ponto. Multiplica o elemento da 2,1, depois o 2,2, o 2,3, você fecha. Então, você olha, mantém a coluna, o φ, então φ13, φ23, φ33 e multiplica. Depois φ31, φ32, φ33. Ok? Bom, então aqui na matriz de fator de participação, cada coluna está associado a um alto valor. Então tem o alto valor 1, alto valor 2, alto valor 3. E cada linha está associado a uma variável de estado. Então a primeira linha está associado, né, a variável de estado 1, a segunda variável de estado 2, a terceira variável de estado 3, tá? Se você pegar lá o livro do Kundur, que é um livro de estabilidade muito bem conhecido, tem lá essa explicação. Não tão bem quanto a nota de aula, obviamente, né? Então, você tem aqui as matrizes, né, de fator de participação, onde cada coluna está associada a um alto valor e cada linha está associada a uma variável de estado. E é possível, então, agrupar
né, cada coluna. Então você tem aqui a primeira coluna, né, a P1, a segunda coluna, o P2, a terceira coluna, o P3. Tá certo? Bem, feito isso, você pega lá, vamos pegar a primeira coluna, né? A primeira coluna, aqui em vermelho, está associada ao lambda 1. Ó, então eu vou analisar esse alto valor. Vamos pegar aqui o lambda 1, certo? Então vamos olhar. Então eu peguei a primeira coluna, então ele já está associado ao lambda 1. Então vamos olhar agora o seguinte, cada linha é uma variável de estado, né? Primeira linha está associado ao x1, segunda linha ao x2, terceira linha ao x3. Então, cada coluna da matriz de fatores de participação está associada a um alto valor e cada coluna está associada a uma variável de estado. Então, quando eu pego P11, eu estou avaliando a participação de x1 em lambda 1. E se eu pegar o P21, eu estou avaliando a participação de x2 ao lambda 1. E o P32, a participação de x3 em relação a lambda 1. Tá? E generalizando para um determinado alto valor ou modo de oscilação, tá? Então eu tenho aqui, ó, a coluna I, que a gente chama de PI, está associada à participação de lambda, né? A participação no alto valor I. E cada linha vai estar associado a um x1. Então, por exemplo, olha lá, o P1i está associado ao x1, é a participação de x1 em lambda I, o P2i é a participação de x2 ao lambda I, o PKI é a participação de xk em lambda I, e, por fim, o PNI em relação a xn e lambda I. Tá? E, claro que quando você trabalha com autovalores complexos, né, você tem que pegar sempre o módulo dessa matriz. Tá certo? E é um código muito simples em MATLAB, né? Ele não, basicamente você tem que calcular os autovetores, alto valor, autovetores e fazer as multiplicações. Então, por exemplo, se você tiver uma matriz A, você tem lá o n size A1, ou seja, qual que é o número de... Como a matriz é quadrada, né? Você poderia colocar também A,1 ou A,2. Quando eu coloco aqui, eu estou pegando o número de linhas de uma matriz, ok? Isso em MATLAB. Então, os autovalores e autovetores à direita, né? Você usa aquele comando, ó, VID igual a A, ok? O φ é V, ou seja, a matriz de autovetores à direita é V, tá? O lambda, que são os autovetores, a gente coloca de AGD. Por quê? Porque ele vai dar para nós duas matrizes esse comando. O D ele vai ser uma matriz N por N, onde a diagonal vai conter os autovalores. Como eu só quero as diagonais, né, porque os off diagonal, fora da diagonal é 0, então eu coloco lá lambda, é um vetor de AGD, ou seja, né, com os autovalores. E o segundo comando aqui é o psi, uma matriz de autovetores à esquerda, igual à inversa da matriz de autovetores à direita, tá certo? E depois é só eu seguir a lógicazinha aqui, ó, a formulinha, PKI igual a FKI vezes psi-K. Então, os fatores de participação, eu inicializo eles como 0, é uma matriz N por N, né, 0 por 0, né, ou seja, N colunas e N linhas, né, todas cheias de 0, inicializar. For K igual a 1 até N, for I igual a 1 até N, e faço, ó, fator de participação KI, que nem na fórmula aqui, ó, KI é igual a φ KI vezes psi e K. Fecho end e pego o ABS, tá certo? Então, esse é um código muito simples para fatores de participação, tá certo? Importantíssimo na análise de estabilidade de pequenas perturbações de sistemas elétricos. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!